Neste dia 18 de outubro de 2022, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 55ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa e da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Sara, projeto de lei PL 57/2022, que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados na cidade de Sara, institui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas da cidade, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Da Prefeitura Municipal de Sara, mensagem GP 69/2022, encaminhando o projeto de lei PS 69/2022, que dispõe sobre a concessão de função gratificada aos servidores públicos municipais de Sara. Mensagem GP 70/2022, encaminhando o projeto de lei PS 70/2022, que autoriza abrir crédito suplementar. Moção número 184/2022, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário, requer o envio de expediente com votos de congratulação ao Conselho Pastoral Comunitário pela organização da festa em honra a Santa de Virges na comunidade de Lombas Pedreiras. Moção número 185/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan, requerendo o envio de moção parabenizando a toda a equipe do CPP da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do bairro Dem Bosque pelo excelente trabalho feito. Tendo em vista o ofício 8/2022, de 10 de março de 2022, fica cedido o horário político para o Departamento de Trânsito. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é William, sou chefe do Departamento de Trânsito e vim aqui para falar para vocês um pouco sobre o nosso Departamento de Trânsito, algumas coisas que foram feitas, né, ao longo desse ano que passou e como é que funciona também o nosso Departamento de Trânsito. Só para a gente entender melhor o que seria, né, o Departamento de Trânsito, de acordo com a Lei 9.503 do CTB, todos os municípios integrados no Sistema Nacional de Trânsito deverão exercer as atribuições e competências que lhe confere o artigo 24. Ou seja, o artigo 24 do CTB, ele determina tudo que o município pode fazer sobre o seu trânsito. Mas, para isso, deve-se ter o quê? Um órgão municipal formado e integrado no sistema. E hoje, Sara tem esse órgão, está 100% funcionando e está dentro das normas que o Estado determina. Por se tratar de um departamento em si, ele utiliza-se as estruturas, né, de outras secretarias do município para efetuar serviços que são de suas atribuições, a fim de reduzir custos de contratação e mão de obra. Ou seja, nós utilizamos toda a estrutura do governo municipal para poder fazer funcionar o Departamento de Trânsito em todas as suas competências, fiscalização, manutenção, prevenção de acidentes, educação para o trânsito, em todas essas esferas. Essas ações podem ser realizadas em diversas áreas, como eu já falei ali, pode ser na parte da engenharia de tráfego. O que a gente utiliza? A gente utiliza o setor de engenharia da Prefeitura. Hoje nós temos um engenheiro, nosso engenheiro Maurício, que é ligado ao planejamento, que ele é específico nas ações do trânsito, né? Para a educação para o trânsito, o que nós utilizamos? Nós utilizamos a estrutura da Secretaria de Educação, poderá ser utilizada. Manutenção viária, o Departamento de Serviços Urbanos, até para a gente esclarecer, muitas vezes o pessoal vem pedir para nós confecção de lombadas ou lombofaixas e muitas vezes pensam que é o Departamento de Trânsito que faz tudo. Toda a parte técnica e documental, que depois vou estar explicando, passa pela gente, mas quem executa o serviço final, a confecção, é o Departamento de Serviços Urbanos. Eles que fazem a parte física. E a fiscalização do trânsito, né, que é feito através
da Polícia Militar e dos agentes. A Polícia Militar através de convênio. Então, hoje, seria mais ou menos assim que funcionaria o Departamento de Trânsito de Sara. Do atendimento ao público, o que é feito lá? Que tipo de serviço a gente presta no atendimento ao público? Consulta veicular. O que seria isso? A consulta veicular é quando o cidadão ele tem o seu veículo que está em seu nome e ele precisa saber se esse veículo consta alguma irregularidade, alguma pendência, como pode ser um RICAL de fábrica, de repente ele há uma restrição no documento dele, ele não consegue emitir um novo documento em virtude da falta de um RICAL, ou pendências de notificação, ou qualquer outro tipo de pendência que o DETRAN venha a determinar de acordo com a conduta do motorista no trânsito, né? Nós também temos a consulta de pontuação, que seria o quê? Fazer aquela consulta no prontuário do condutor, para ver se atingiu a somatória de pontos, se ele tem alguma pendência, algum processo administrativo de suspensão de dirigir em aberto, a gente também faz esse tipo de consulta. Agora, até é importante falar, com a mudança da lei 14.071, muita gente está sendo pego de surpresa, recebendo a cartinha do delegado, dizendo que tem um processo de suspensão de direito de dirigir instaurado, e aí abre um prazo para a defesa, porque antigamente, como eram muitos processos, então, no caso, o DETRAN não conseguia instaurar o processo de suspensão para todos os condutores infratores. Então, eles pegavam os casos mais graves e acabavam instaurando esse processo. Hoje, não pode mais ser feito dessa forma. Então, por isso que tem bastante gente recebendo essa comunicação. E ali no Departamento de Trânsito a gente consegue fazer essa consulta, consegue orientar o cidadão o que ele deve fazer nesse caso. Emissão de autorização para estacionamento em vagas especiais, ou seja, aquela famosa credencial, a credencial do idoso e a credencial para deficiente físico. Até nós vamos fazer uma ação agora, existe uma lei de 2012, eu não estou bem lembrado com essa lei agora, mas ela determina que o autista tenha direito a estacionar em vaga de deficiente físico. Então, nós vamos, a exemplo de alguns municípios de São Paulo, até para caráter mais educativos, a gente vai adotar aquele lacinho do autista nas placas regulamentadas conforme o anexo 2 do CTB, para dizer que o autista tem direito, porque o que acontece? Às vezes, o cidadão comum, o motorista comum, ele vê uma pessoa estacionar um veículo que possui um filho autista e não considera como um deficiente físico, não considera como determina a legislação. Então, para dar mais ênfase, para poder também dizer que eles têm esse direito, nós vamos estar fazendo isso nos próximos meses. Tem estabelecimentos comerciais aqui do município que já entraram em contato com a gente, que já estão adotando nos seus estacionamentos particulares placas específicas, que daí ela não teria validade jurídica em si para a via pública, mas para estacionamentos particulares poderiam ser usadas, com um laço bem grande, estacionamento exclusivo de autista. Então, já está acontecendo hoje aqui no município de Sara. Também, um outro serviço que a gente faz na parte do atendimento ao público seria a transferência de pontos de CNH. Ou seja, um condutor do veículo, que está dirigindo o veículo em nome de terceiros, ele se apresenta ao Departamento de Trânsito, juntamente com a sua documentação, que é a habilitação, e com o motorista e com o proprietário do veículo, para fazer a transferência de pontuação. Aí é juntada a documentação, que seria a CNH do proprietário e a CNH do condutor infrator, preenchido o formulário de transferência e feita, então, a transferência. Quando a pontuação é do município de Sara mesmo, essa decisão da transferência sai na hora. Quando é de outro município, aí às vezes demora, porque quem tem que fazer essa transferência é o município de origem que emitiu a notificação.
Nós também fazemos ali a liberação de veículos apreendidos. Os veículos apreendidos pela PM ou pelos agentes de trânsito, porque estão em situação irregular, ou documentação atrasada, ou não estão em condições de circular em via pública, ou até mesmo de estacionamento irregular. Então, há algumas situações hoje que é feito essa remoção desses veículos, essa apreensão desses veículos, e a liberação, então, é feita aqui no Departamento de Trânsito. Cadastro e digitalização de recurso de infração, as DA, a JARE e ao CETRAN. O que seria isso? Antigamente, não muito antigamente, o ano passado ainda a gente poderia dizer isso, né? Os recursos eram todos físicos. Então, o cidadão chegava ao Departamento de Trânsito com toda a documentação, apresentava, a gente cadastrava no sistema, dava um comprovante de cadastro para ele. Se o recurso fosse de Criciúma, era enviado para Criciúma. Se fosse de Chapecó, era enviado para Ciretran e via malote ia para Chapecó. Então acontecia muito o quê? Extraviamento de recursos, às vezes demorava para ser julgado, às vezes a pessoa dependia de uma transferência de pontuação, isso não acontecia ou expirava, de repente o prazo ela ainda constava no sistema. Hoje não acontece mais. Com a digitalização do recurso, não é mais aceito o recurso impresso. O cidadão pode levar o recurso impresso para nós digitalizamos na hora e ele entra no sistema. Então, se a notificação é lá de Chapecó, no mesmo instante que está no sistema, já está disponível para eles lá. E hoje não se consegue mais abrir um processo de recurso sem a apresentação de toda a documentação. Mas há uma opção também de alteração. A digitalização ela também facilitou. Por exemplo, o cidadão hoje que faz um recurso de infração e ele, de repente, ele fez a sua defesa, mas ele não tinha todas as provas em mãos, mas ele abriu o processo porque o prazo era hoje. Dentro de 20 dias, ele conseguiu a prova que lhe faltava. Ele vai ao Departamento de Trânsito, a gente entra no processo dele e verifica a situação. Se já foi julgado, não tem mais como mexer, mas se ele não foi julgado ainda, dá para acrescentar documentação. A gente pode acrescentar mais documento naquele processo até o julgamento. Então, ele ajudou muito nessa parte. Dificulta um pouco o nosso trabalho lá dentro, porque demora mais, demora um pouquinho mais. Mas, para o cidadão, melhorou muito. Hoje, a título de curiosidade, nós atendemos, em média, no Departamento de Trânsito, em torno de 25 a 30 pessoas por dia. Hoje é mais ou menos isso, o fluxo de pessoas que passam procurando esses serviços aqui no Departamento de Trânsito. Alguns dados, então, da manutenção viária, só para colocar para vocês algumas coisas que foram feitas no ano passado, que serão feitas. Então, eu só coloquei uns pontos principais, seria muita coisa para falar, eu só coloquei os principais e vou explicar esses principais para vocês. Sinalização vertical. Foram instaladas 523 novas placas e placas substituídas. Entre as instaladas novas e as substituídas, deu um montante de 523. O que são essas substituídas? As substituídas são placas que elas já foram depreciadas pelo tempo, que tiveram que ser dada a manutenção, ou até mesmo placas que foram furtadas. Hoje está acontecendo muito o furto de placas aqui no município, principalmente no interior, e uma das ações que nós tomamos foi substituir o material de fabricação dessas placas. Em vez de ser a parte da placa com chapa de metal, a gente está fazendo um material que é o ACM, né? Que é um acrílico mais resistente, e a haste está sendo colocada de madeira. Aí elimina-se o ferro, não há mais intenção de furto, porque o interior era colocar uma placa com uma haste de ferro, era uma semana, podia passar lá, a placa não estava mais, já tinha sido furtada. Na sinalização horizontal, no período de 1 ano, nós revitalizamos e pintamos novas áreas num montante de 14 mil metros quadrados. A estimativa agora para 2023,
além de revitalizar toda a área central, é partir para os bairros para revitalizar aquilo que já foi feito e marcar aonde se precisa. Porque ainda nós temos muitos bairros aqui no município de Sara que precisam de uma sinalização viária e hoje não temos. Então a nossa intenção é indo devagar também pelos bairros e demarcando, principalmente na frente de colégios, postos de saúde, fazendo toda a sinalização horizontal necessária. Nós calculamos que pode chegar a 26 mil metros quadrados, ou mais, tá? Essa é uma estimativa. Se der certo o projeto que nós temos, que é um projeto para revitalização na frente de todas as escolas do município, mas não é simplesmente chegar na frente da escola, botar uma plaquinha e fazer uma pintura, não. É estudar qual é o fluxo de trânsito que tem, ver se a rua comporta estacionamento dos dois lados, se é preciso eliminar o estacionamento, se tem a possibilidade de fazer mão única para dar mais segurança no local. Então vai ser feito um estudo técnico para ver o que se pode fazer para melhorar. E para melhorar também toda a parte de sinalização, até para dar mais segurança para os alunos que frequentam aquelas escolas, né? Sobre as lombadas e faixas elevadas de pedestre, esse ano foram confeccionadas 34. Então foram feitas até agora 34. Como é que é feito essas lombadas e essas faixas elevadas? Muitas vezes os moradores nos procuram, vão direto no departamento de trânsito, com a necessidade que eles veem de fazer uma lombada. Só que o critério que nós usamos é um pouquinho diferente. A gente leva em conta, sim, a necessidade da comunidade, o pedido da comunidade. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes o morador vai lá e faz um pedido. Ele protocola um pedido, mas é somente ele que está pedindo. Ele não tem um documento da comunidade pedindo. Mesmo assim, a gente vai lá, a gente faz o estudo e aprova ou nega o pedido dele. Agora, quando o morador ele nos procura, a gente orienta, o senhor pega a assinatura de 8 pessoas do lado direito, 8 do lado esquerdo, onde vai ficar, mais ou menos onde vai ficar a lombada, e aí ele vem para a gente com esse pedido da comunidade, nós vamos lá com o nosso engenheiro, ele vai fazer um estudo técnico para ver se ali é o melhor local, que nós temos algumas regras, né, para que a gente segue na hora de confeccionar essas lombofaixas ou as lombadas. Aí é feito esse estudo técnico. Depois do estudo técnico feito e aprovado, a gente faz a colocação das placas e depois das placas, daí em 20 a 30 dias, a implantação das lombadas. Hoje a gente tem ainda alguns pedidos pendentes que estão sob análise de algumas lombadas. Creio eu que mais ou menos temos umas 15 a 16 que deverão estar sendo confeccionadas nos próximos meses. Sobre a educação para o trânsito, o Departamento de Trânsito desenvolve programas e projetos em parceria com órgãos e entidades do município para difundir a educação no trânsito e cumprir o calendário de eventos a nível nacional. Hoje nós temos um calendário de eventos a nível nacional, que é a Semana Nacional do Trânsito, o Maio Amarelo, e a gente sempre procura parcerias com o CONSEG, Polícia Militar, outras entidades aqui do município, a própria Secretaria de Educação. Nós também estamos desenvolvendo um projeto que nós vamos levar para a Secretaria de Educação para tentar incluir no calendário escolar palestras sobre trânsito no início do ano letivo. De acordo com cada grau de escolaridade, um tipo específico de palestra, voltada para pedestres, ciclistas, voltada também especificamente para os pais, fazer uma campanha, tentar mobilizar os pais também para trazer junto com as crianças, para terem uma palestra, aqueles que forem possível, né, fazer isso, ou num dia de sábado, ou num outro horário à noite. Então nós estamos desenvolvendo esse projeto para o ano que vem nós colocarmos em prática, para tentar melhorar então a parte da educação para o trânsito aqui no nosso município.
Sobre os agentes de trânsito. É importante ressaltar para vocês que os agentes de trânsito hoje, eles têm como objetivo principal a orientação dos condutores, sempre que possível. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos trabalhando numa linha um pouquinho diferenciada. O agente de trânsito, hoje, antes de ele notificar, ele tenta orientar. Ele vai e conversa com o condutor. Tem casos que alguns condutores não têm solução, que já são conhecidos, que cometem a mesma infração sempre já foram conversados com eles 1, 2, 3 vezes e não houve a solução. Então, nesses casos, é passível da notificação. Então, mas quando não for esses casos específicos, aí eles são orientados até para evitar essas notificações. Para quê? Para que a gente possa trabalhar a parte do trânsito de uma forma diferente. Antigamente havia bastante reclamação sobre excesso de notificação. Está havendo excesso de notificação, está havendo excesso de abuso de autoridade por lado dos agentes de trânsito. Então, nós, do Departamento de Trânsito, conversamos e adotamos essa linha da orientação, em primeiro lugar, para depois a fiscalização, se não tiver solução. Os agentes de trânsito também, eles estão desenvolvendo, ações conjuntas com a Polícia Militar para agilizar o atendimento de acidentes de trânsito sem vítima. Ou seja, é uma das propostas que o Tenente Coronel Moreno está trazendo para nós e que está sendo estudada agora, para os agentes de trânsito lavrarem o boletim de ocorrência quando esses acidentes forem sem vítimas. Por quê? Às vezes, uma viatura fica mobilizada fazendo um boletim de ocorrência 1 hora, 1h30, enquanto isso está acontecendo uma ocorrência de furto num bairro. Então, às vezes não tem o efetivo que a Polícia Militar precisa para estar atendendo o município todo. Então, se os agentes de trânsito fizerem essa confecção desse boletim, vai aliviar a carga de serviço da Polícia Militar, e aí a Polícia Militar vai poder atender também melhor quando houver alguma ocorrência de furto, vai poder ter mais agentes à disposição da comunidade. E também, por último aqui, dar acompanhamento e segurança no trânsito em obras e eventos da administração municipal ou da sociedade. Então, o que eles fazem? Hoje em dia, quando a prefeitura vai executar qualquer tipo de obra, ou a Casan, ou até mesmo a Comperaliança, ou outro órgão que vem prestar serviço no município, eles nos enviam um ofício, nos solicitam e a gente manda os agentes de trânsito para dar acompanhamento e fazer a segurança no local. Ou até mesmo quando alguma comunidade ela precisa, para fazer uma carreata ou fechamento de uma rua para uma festa, ou algum acompanhamento que vai ter alguma procissão, então os agentes de trânsito hoje eles dão esse apoio, para as comunidades quando precisam. O que eu tinha para falar do departamento é bem breve, esse é o nosso serviço que a gente faz lá, o serviço do dia a dia. Numa próxima sessão, se vocês quiserem dados mais específicos ou algum esclarecimento um pouco mais aprofundado, vocês podem estar solicitando para nós, que daí eu posso estar levantando esses dados, posso estar vir aqui, posso estar demonstrando para vocês e explicando melhor aquilo que vocês precisarem saber. Então, desde já agradeço, muito obrigado, me ponho sempre à disposição. Nós, vereadores, agradecemos ao coordenador Will Pizzetti pela belíssima explanação sobre o trânsito no nosso município. Passamos ao grande expediente. Indicação número 865/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica que seja feita a manutenção na pavimentação de lajotas na rua Cecília Sequinel, no bairro Esplanada. Indicação 875/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a necessidade de manutenção da rua Floresvaldo José Arseno, no bairro Vila Nova.
Indicação 876/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica ao chefe do Poder Executivo e ao secretário de Obras que providencie a manutenção e instalação de placas do terreno destinado ao estacionamento do cemitério municipal no bairro 1º de Maio. Indicação 877/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica ao chefe do Poder Executivo e ao secretário de Obras que providencie reparos nas lajotas ao longo da rua Abel Colli, no bairro Cristo Rei. Indicação 878/2022, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de melhorias e manutenção na quadra do Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL, no bairro Vila Nova. Indicação 879/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a pavimentação da rua Antônio Armindo, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 880/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan, indica a necessidade de reparos na rua Jair Zanetti, número 117, no bairro Jardim Silvana. Indicação 881/2022, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de manutenção do telhado do CI Mundo da Imaginação, na comunidade de Santa Cruz. Indicação 882/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica quanto à necessidade de manutenção nas lajotas da rua Paulo Rizieri, ao lado do cartório eleitoral, no centro. Indicação 883/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica quanto à necessidade de fazer reparos em um buraco no asfalto na rodovia Francisco Antônio Laurindo, que liga a comunidade de Sangafunda à comunidade do Barracão. Em discussão, as indicações. Com a palavra o vereador Rodrigo Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, as pessoas que acompanham a gente pela internet, né, via redes sociais, aos servidores desta casa. Senhor presidente, eu subo na tribuna e falo da indicação que fiz, a 879, que é a pavimentação da rua Antônio Armindo, né? Peço a pavimentação desta rua, já fiz uma outra indicação há um tempo atrás e reforço essa indicação porque é uma rua muito antiga na comunidade e ela não foi contemplada no PAC quando foi feito as outras pavimentações. Tendo em vista que a usina está quase já em funcionamento, né, vai ser feito um planejamento de algumas ruas. Ela é uma rua importante para a comunidade porque ela atravessa todo o bairro e traz um grande transtorno aos moradores daquela rua. Então, subo aqui na tribuna, registro esse meu pedido, peço que seja incluído então esse planejamento, né, para que então, tendo em vista a usina de asfalto seja instalada aqui no município de Içara, várias ruas serão contempladas. Então, venho pedir, né, em nome dos moradores desta rua, que ela seja contemplada também. Muito obrigado. Em discussão. Pedido de informação 117/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco. Requer a chefe do Poder Executivo o pedido de informação quanto à colocação de lombadas na rua Aires Figueira, no bairro Barracão. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 118/2022, de autoria dos vereadores Edson Freitas da Silva, Geraldo Baldissera e Carla Vieira de Souza. Requerem a chefe do Poder Executivo que remeta informações de documentos a respeito da construção de cabeceiras em 2 pontes na rodovia Mário Guedino, na Ponta do Mato. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação final, o projeto-lei PE 46/2022, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel que especifica e da outras providências. Em discussão. Em votação.
Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto-lei ordinária PE 48/2022, que autoriza a concessão de direito de uso de equipamentos que integram o patrimônio municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto-lei PL 53/2022, que autoriza, de autoria do vereador Max Luiz, declara de utilidade pública a Associação Desportiva Barão do Rio Branco. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 24 de outubro de 2022, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.